Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Coordenação de Políticas Públicas. Essa primeira sessão nós dividimos em 3 partes, né? A orientação, como eu mencionei na apresentação do plano do curso, a orientação de não fazer slides narrados muito grandes, né? Para não ficar cansativo nem para vocês e nem para quem está narrando. Então, nessa sessão especificamente, nós dividimos em 3 partes, né? E cada uma dessas partes vão ter seu slide específico. No fim da terceira parte, é apresentada a tarefa dessa sessão. Tarefa essa que vocês vão ter até o fim do curso para fazer o upload, né? Então, são tarefas voltadas principalmente para amarrar os conceitos e fazer com que vocês articulem e demonstrem que vocês aprenderam parte desses conceitos e, sobretudo, a aplicação deles na realidade da administração pública brasileira. Provavelmente o Rafael vai fazer um pouco diferente, ele vai unificar, vai fazer uma tarefa única para as duas sessões que ele é responsável, mas ele vai explicar isso melhor na parte dele. Essa sessão é nomeada Coordenação em Contexto de Governança Democrática, né? E nós iniciamos discutindo as capacidades administrativas, né? As capacidades da administração pública, e dentre elas, uma das mais importantes é a capacidade de coordenação. Em seguida, nós vamos avançar nos conceitos de inovação e a relevância desse tema, sobretudo no debate da era da governança, digamos assim, né? No debate atual de como funciona a administração pública. Normalmente há um entendimento de que ela funciona num formato cada vez mais próximo de governança. Então a gente vai explicar um pouco esse conceito também, de modo a encaixar ou contextualizar a importância cada vez maior, né, da capacidade de coordenar políticas públicas. Bem, para iniciar, eu sempre gosto de trazer uma analogia que eu acredito que tem muita relação com o entendimento do conceito de política pública, né? Com o funcionamento de política pública. Essa charge é normalmente utilizada para área de TI, né? Construção, formação de sistemas de tecnologia de informação, né? Mas ela também pode ser interpretada ou adaptada à realidade da administração pública e das políticas públicas, né? Então, vou traduzir para vocês só para mostrar como isso e como vocês podem identificar um pouco no nosso dia a dia de trabalho nessa charge. Então, a primeira imagem é justamente como o cliente ou o cidadão, né, explicou o que ele queria. A segunda é como o líder do projeto entendeu, então bastante diferente, né? O analista desenhou de outra forma, né? Quem executa também, no caso aqui o programador, né, escreveu, entendeu ou compreendeu de outra forma. O último slide, a última imagem da parte superior mostra o que o consultor descreveu o que seria, né, o projeto, o que esse projeto, o que essa política pública seria, algo bem mais sofisticado. O primeiro da parte inferior traz o que é, de fato, a gestão do conhecimento no setor público, ou seja, praticamente nada é documentado, né, ou muito pouco. Isso tem que fazer um certo reconhecimento de que a área de gestão de conhecimento em diversas organizações públicas, sobretudo no governo federal, avançou muito nos últimos 10 anos, né? Então isso já é feito, mas, no entanto, ainda existem deficiências e dificuldades de documentar processos, sobretudo quando esses processos não dão certo, né? Quando há fracasso ou há erros no processo, o que é muito comum, sobretudo em projetos inovadores, né? É natural que você faça e erre até chegar naquele resultado positivo, né? Mas, em linhas gerais, há pouca documentação. Como as instalações ou como a política pública foi operacionalizada, é o segundo slide da parte inferior. O terceiro, muito comum também, né, é como o consumidor foi cobrado, ou seja, como o projeto ou orçamento foi elevado, né? Então, numa analogia de que se gastou muito mais, se gasta normalmente muito mais em função do baixo planejamento, né, e do reconhecimento das próprias obstáculos e dificuldades, né, tanto de uma má previsão, mas também de uma
da incorporação de diversos outros fatores que acabam incidindo sobre o preço de projetos e de políticas públicas. Isso é muito comum não só no Brasil, mas em realidade, por exemplo, na obras de infraestrutura pelo mundo, praticamente todas elas. Teve um estudo muito interessante da Hertz School of Governance um tempo atrás, que mostrou que 95%, praticamente 95% das obras de infraestrutura na União Europeia tinham um recorte temporal, né? Elas eram mais caras do que eram previstas, né? O que é natural, embora problemático, né? O penúltimo é o quanto que o projeto foi apoiado e, por fim, o que o cidadão queria, na verdade, ou o que ele precisava, né? Então é muito diferente do que ele mesmo explicou e, sobretudo, nessa cadeia, né, nessa sequência, né, ela é muito distorcida. O que reforça o quê? Política pública depende da subjetividade das interpretações e das decisões. São processos complexos, ambíguos, com diversas etapas, né, e que não necessariamente são curtas, né, o que incorpora uma perspectiva temporal e um grau de dinamismo muito importante, e dificulta muito a nossa capacidade tanto de implementar, formular políticas públicas, mas também de compreendê-las. Então, diante desses problemas, que normalmente as políticas públicas são criadas ou são formuladas e implementadas para solucionar, né, o Estado, a administração pública normalmente atua em 4 formas, né, de construção de capacidade, né? Então, ela busca as soluções, né, a partir de 4 alternativas, a partir das 4 capacidades administrativas que ela possui. A capacidade de entrega de um serviço, benefício, campanha e etc. A capacidade regulatória, seja para a própria administração pública, para os agentes econômicos, para indivíduos, para organizações e firmas. E a capacidade analítica, né, de entender o processo, de entender o problema, né, e as propostas de soluções. E, por fim, o objeto desse curso, que é justamente a capacidade de coordenar as ações de modo a ampliar as condições de solução do problema. Primeiro, a capacidade de entrega, né? Na Europa, principalmente no Reino Unido, eles têm avançado muito nessa discussão de deliverologia, né? De delivery, criando unidades que eles chamam de delivery units, né? Unidades que melhorariam a qualidade da entrega, da prestação de um determinado serviço ou da provisão de determinados benefícios para a sociedade. Normalmente está relacionado aos recursos empregados pela administração pública naqueles serviços que não são de interesse do setor privado, né, ou que há falhas do mercado na sua provisão, ou seja, que se tornam automaticamente responsabilidade do setor público. Um exemplo é o sistema carcerário, né, que pode ter alternativas de privatização, mas mesmo assim isso não tira a responsabilidade do poder de polícia, por exemplo, que é um monopólio do Estado. Um outro exemplo são os benefícios assistenciais, né? Então, benefícios sociais que estão na Constituição, por exemplo, como é que eles são entregues à população. Agora a gente está num processo atual de discussão sobre esse suporte, esse apoio que o governo federal vai dar e foi sancionado hoje, né, pelo presidente da República e aprovado ontem no Senado e anteontem e na sexta-feira na Câmara dos Deputados, justamente um apoio de R$600 ao trabalhador informal ou 1.200 para a dona de casa na informalidade, né, que é boa parte da população economicamente ativa no Brasil. Agora, a grande discussão, pelo menos atualmente, é como é que isso vai ser feito, né? Então, como é que os recursos vão ser empregados para que esse benefício chegue de fato no público que a legislação, que a lei aprovada hoje, sancionada, né, define. Então, quanto maior a capacidade de entrega, de estruturação da administração pública, melhor tem de ser a qualidade dessa política pública. A segunda capacidade é a capacidade de regulação, né? Há um debate cada vez maior, o Estado sempre foi. A terceira é a capacidade analítica, né? Então, cada vez mais dos indivíduos, né, de um debate de garantias, mas também do setor privado, mas isso se incrementa com o processo de privatização e principalmente evidência, né? Então, demanda na década de 80, nas reformas da década de 80, competência diferenciada dos burocratas, não só dos burocratas, mas daqueles que atuam também, amplo processo apoiando a administração pública, como universidades, centros reguladores, né? O IPEA, por exemplo, IPEA, a universidade, escolas de governo direto pela concessão, tendem a construir conhecimento para ajudar a qualificação e subsidiar o debate elétrica, por exemplo, sobre o debate sobre controlar e regular
que a administração pública tem que prover. Da mesma forma que outros setores, agora, né, o papel do Estado independe dessa transformação na de notas técnicas, como na diretoria da CVM e do CAD, né, que atuavam muito Estado antes democracia, disso, e atuam sobre justamente a crise, para a regular o pandemia mercado do coronavírus, ou da concorrência, e elas da são da de diferentes formas. No caso, naturalmente, a regulação responsável junto com outros colegas, é uma área ainda em construção, em constante coordenação, em constante situação de emergência, repleta de a questão da violência, transformações, porque ela é afetada questões relacionadas à resposta macroeconômica, né? Então ela passa também cada vez mais essa competência analítica da administração pública é fundamental para que se haja transparência no processo decisório, legitimidade, sobretudo qualidade informacional relacionado no entendimento do diagnóstico e também na proposição de soluções, de modo a evitar a captura do serviço público, dos servidores devido à urgência e à gravidade da crise que nós estamos vivendo, que ela consiga há um conjunto muito grande de informações, algumas delas não adaptáveis à realidade da administração pública brasileira, a dificuldade de estabelecer fronteiras claras, traduzidas para essa realidade no sentido da gente conseguir propor soluções, seja na área sanitária, na área econômica, na área social, e até onde essa é uma capacidade cada vez mais importante. Então, essas fronteiras, elas são muito tênues, stakeholders em geral, muito dinâmica também, não só no Brasil, mas em todo mundo, de construção de desafios para os problemas que o processo de desenvolvimento dessa capacidade impõe, finalmente, independente da qualidade da burocracia e do próprio Estado, mas são fatores que acabam sendo afetados de forma exógena, em função de esforços de organizações a fim de alcançar o objetivo NPM. Eu vou voltar nisso no fim dessa parte, né? E esse objetivo é justamente criar coerência nas ações governamentais para reduzir toda aquela redundância, lacunas, contradições que trouxe dentro e programas e organizações. Fragmentação de alguns. Se a política pública é altamente complexa, de algumas áreas do governo, subjetiva, ambígua, dinâmica, se apresenta como um desafio. Ela tende a gerar, a demandar como um desafio essa necessidade de alinhamento, chamada ao fortalecimento da coordenação das organizações. Ganha muita relevância. Normalmente a gente costuma dizer que coordenação dessa lógica grau da política colaborativa, pública, né? Ou seja, não só é algo sempre desejado, atuando, mas raramente alcançado, né? mecanismo hierárquico em diversas áreas e subsistemas. Vai passar por isso e detalhar isso mais. Então, se ao mesmo tempo ela é parte do processo de formulação, combinar diferentes e elaboração e implementação de uma política pública, no sentido de processo avançar muito mais, também pode ser considerado um facilitador de sistemas e subsistemas. Eu gosto muito do conceito de que propriamente do único executor da política pública, no qual as organizações, a atividade de coordenar envolve diversos atores, stakeholders, né, que são aquelas pessoas investir os recursos necessários, política pública, e a colaboração, a cooperação necessária é parte do processo para gerar os resultados. Colabora, na medida em que essas organizações, então são grandes esses atores deixam de apoiar ou participar, coordenar regras, coordenar ações, coordenar, por exemplo, os recursos, identificar os obstáculos, as medidas necessárias. Na prática, é um grande acordo intertemporal. Em termos de política Estados, municípios, tudo isso demanda uma capacidade de coordenação. Governo federal, não é nada simples, órgãos de controle, iniciativa privada, que atuam redes de políticas públicas, que atuam em parceria, em acordos constantes para que esse sistema altamente complexo e sofisticado funcione. Isso quer dizer que ele é perfeito? Não, muito longe disso. Mas ele tem várias áreas que funcionam, e funcionam até muito bem, em função desses atores, dessas organizações, se comprometerem e cooperarem para a implementação, para a construção da cooperação, né, das regras, né, que mudam e são alteradas constantemente, mas também com injeção de recursos, de investimento, de participação. Então, esse olhar de política pública como um resultado de um acordo temporal é muito interessante e coloca em evidência a importância de você alinhar essas tarefas e esses recursos, né, e esses esforços. Né? Ou seja, nesses acordos intertemporais, ao longo do tempo, coordenação é o elemento principal, é a base do funcionamento dessa política pública, ou das políticas públicas de modo em geral. Olá, pessoal. Então, eu optei por dividir aquela parte primeira, né? Porque a discussão de capacidades administrativas e o conceito tinha tomado muito tempo, então eu achei melhor criar um novo slide, narrar um novo slide, né, que focasse especificamente na questão da relevância da coordenação
e do debate sobre governança. A gente vai avançar um pouco mais nessa sessão, nessa parte da sessão sobre esse tema. Bem, a governança, digamos que seja um conceito mágico, né? Um tema da moda, e por isso eu acredito que vale a pena a gente enfatizar praticamente toda essa sessão, essa correlação, essa relação intrínseca entre a necessidade de coordenação para o bom funcionamento, né, das políticas públicas dentro de arranjos de governança, né? A gente vai avançar bastante nesse debate, porque é muito difícil desassociar política pública, coordenação e governança nos temas atuais. Então, por isso que eu resolvi enfatizar uma única apresentação nessa discussão. E o porquê que a governança se torna, digamos, o conceito mágico ou a palavra-chave para entender o funcionamento da administração pública nas últimas 2 décadas. Eu inicio esse slide justamente com um debate bastante recorrente, sobretudo no Brasil, nos últimos anos, né, que é essa discussão de boa governança e má governança. Como se fosse uma perspectiva, uma visão bastante maniqueísta, né? De um lado, a má governança seria a ineficiência, né, fisiologismo, clientelismo, improbidade administrativa, corrupção e etc. E por outro lado, você teria o bonzinho da história, que seria a boa governança, né, onde tem respeito às regras do jogo, ao Estado de Direito, transparência, participação, accountability e sustentabilidade. Todos esses termos, né, da boa governança, accountability, sustentabilidade, participação, transparência, inovação, são o que a gente chama na literatura, né, de conceitos mágicos, né, aquele conceito enraizado de muito juízo de valor, de muita normatividade, mas que a gente acaba sabendo pouco de como se construiu, como se chegar até essa situação, né, e dá a impressão de que eles são sempre positivos, a impressão que accountability, participação, transparência e até governança é sempre positivo. Não necessariamente. Existem arranjos de governança que não geram resultados em termos de política pública, de eficácia, eficiência e efetividade, economicidade e assim por diante, né? Então, o esperado, né? Da mesma forma que transparência tem aspectos negativos, excessiva participação, determinados problemas de participação e accountability também são razoáveis. Então, o desafio é entender, e o primeiro caminho para entender conceitos complexos e amplos como esse, né, é reconhecer a diversidade da sua concepção. É por isso que esse boletim de análise política institucional que nós lançamos lá no IPEA, com a colaboração de pesquisadores e servidores de outras organizações no fim de 2018, né, a gente procurou inserir nessa discussão. São textos curtos, estão na bibliografia complementar de vocês, acho que na básica também, mas são textos curtos, né? E se a gente pudesse chamar, eu acho que o capítulo de apresentação introdutória a gente intitula como Variedades de Governança Pública. Ou seja, num estado complexo e diversificado como o nosso, você não tem uma única governança, na verdade você tem um conjunto enorme de práticas de governança, de arranjos de governança, de regras, né, e parcerias e atores envolvidos nesse processo. E esse é o esforço de tentar contrapor uma visão que está sendo muito propagada na administração pública federal, principalmente, de que a gente tem um desenho de governança baseado em 3 diretrizes, né, estratégia, controle e liderança, que é um pouco que o TCU tem propagado nos últimos anos. Esse conceito, ele, além de polêmico, ele não tem base nenhuma na literatura, muito pouco na literatura. Não tem nenhum conceito internacional reconhecido que diz que governança são apenas essas 3 diretrizes. Governança é um pouco mais, aliás, é muito mais do que isso, né? E esse debate que a gente acha que é rico, acho que o TCU tem um papel importante na qualificação desse debate. Na verdade, o governo federal, o executivo deveria ter esse papel, né? Mas nesse vácuo, o TCU acaba sendo protagonista nesse debate, tendo sido protagonista nesse debate, mas o enfoque é muito grande em controle, né? E a governança tem um lado, sim, de controle, né? A governança, no seu conceito primordial, está relacionado com condução, né? E accountability, né? Prestação de contas e condução de determinada estratégia, de fato, né?
Mas há uma carga muito grande no debate nacional, principalmente após a aprovação do decreto, né, de governança e agora na discussão do PL que está no Congresso, da área de prestação de contas e controle. E esquece um pouco dos problemas inerentes à condução e à implementação de políticas públicas. Acho que é importante a gente sempre ter uma visão crítica sobre essa discussão. Então, por que a coordenação é uma das capacidades mais importantes da administração pública em contexto de governança? Uma das razões está relacionada justamente ao aumento constante, tanto em volume e complexidade, das responsabilidades do Estado. Essa imagem à esquerda do Leviatã, o monstro das águas, que é o famoso livro do Thomas Hobbes, contratualista do século XVII, que vai justificar a existência do Estado nas suas duas funções primordiais, que seria a defesa contra inimigos externos e a proteção ou segurança interna do Estado, dos cidadãos dentro do Estado, numa lógica de contraposição àquela visão de guerra, Estado da natureza, de guerra de todos contra todos. Consequentemente, para manter essa função de defesa e de segurança interna, uma terceira função do Estado também é central desde os seus primórdios, que é a função de tributação, ou seja, uma forma de financiar. Como é que se financia o exercício dessas outras duas funções? Passado alguns séculos, você tem todo um processo de construção da cidadania, o artigo clássico do T.H. Marshall, que vai retratar como é que se dá a evolução da cidadania, primeiro com os direitos civis, direito de propriedade, direito à vida, expressão, depois direito propriedade, depois direito a direitos políticos no século XIX, e no século XX essa cidadania se fecha com os direitos sociais e a formação pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente, dos estados de bem-estar social, com ampla gama de políticas sociais de proteção e desenvolvimento social. Nesse século, a gente passa por uma nova discussão, uma ampliação e complexificação desses direitos, E isso está bem retratado nessa imagem da direita nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Uma pactuação da ONU com cerca de 200 países, uma reformulação, digamos assim, dos ODMs, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, incorporando outras dimensões essas que adicionam, não apenas direitos sociais, mas também direito à sustentabilidade, à paz, a outras gerações. Então é um número maior de objetivos e objetivos um pouco mais sofisticados, digamos assim, em termos de política pública, que vão demandar, logicamente, uma ação coordenada, sobretudo porque são temas de caráter transversais e interdependentes. Uma segunda razão se deve à prevalência, ou pelo menos o crescimento, o aumento dos problemas que a gente vai chamar de wicked, Provavelmente vocês já ouviram falar desse termo wicked problem, Problemas complexos, transversais e incertos, que diferente dos problemas tradicionais, onde a gente tem dados relevantes disponíveis e conhece os efeitos, como atacar umas causas e os efeitos que elas vão gerar. Por exemplo, uso de cinto de segurança. A gente tem informação de que o cinto de segurança protege a vida. Então, em função disso, e também a gente tem informação de que você aplicar uma determinada multa, aplicar multas ao motorista que não cumprir essa regra de uso obrigatório do cinto de segurança, ele tende, no curto, médio prazo, ou pelo menos após algumas multas, ter um comportamento positivo, ou seja, colaborar, usar o cinto de segurança. Então, esse é um tipo de exemplo de problema tradicional da administração pública. A grande questão é que a maioria dos problemas que a administração pública enfrenta não são tão simples assim. Na verdade, eles são bem mais complicados, cabeludos, como se a gente pudesse traduzir essa palavra wicked problem para o linguajar brasileiro. E aí, além disso, eles são persistentes e difusos, mesmo com soluções do setor público. Caso, por exemplo, do crack, é um exemplo que eu gosto muito, porque o crack ele é um problema complexo, ele está ligado a diversas causas, ele é transversal, porque não é só de segurança pública, não é só de saúde, não é só de assistência social,
E muitas vezes a ação pública pode até piorar a situação. Você destruir uma Cracolândia, por exemplo, pode resolver o problema no primeiro dia, mas depois você pode criar diversas Cracolândias, né? Uma vez que você não resolve o problema com uma ação única. Reforçar um pouco mais esse conceito, né? Quais seriam as características desses Wicked Problems? Primeiro é que ele tem dificuldade de se definir. O crack é um problema de quê? De segurança pública, de fronteira, de vulnerabilidade social, de educação, saúde. Então ele tem diversas causas, eles são interdependentes. Algumas das soluções, como eu exemplifiquei aqui, o ataque ou o enfrentamento, por exemplo, a uma situação de Cracolândia, ele pode gerar consequências inesperadas, né? Ou seja, novas Cracolândias, novos problemas. Esse Wicked Problem, hoje em dia, é difícil a gente deixar de lembrar na situação que a gente está passando, né? Essa aula virtual é uma consequência disso, né? Justamente da crise da pandemia do coronavírus, e ele é claramente um Wicked Problem, né? A gente tem dificuldade de entender o fenômeno, ele está relacionado a múltiplas causas, não no sentido da contaminação, mas nos efeitos que ela gera, né? Não tem solução clara, alguns países estão tomando decisões, uns equivocados, outros adaptados à realidade. A gente não tem capacidade ainda de avaliar os efeitos dessas consequências. Ele é complexo porque o enfrentamento dessa pandemia é socialmente complexo, envolve mudança cultural, né? Esse isolamento que nós estamos passando, né? O tanto que é questionado e as pessoas têm que se adaptar, e a dificuldade de implementar essa política, né, e até de convívio, né, isso vai ter um efeito muito grande sobre a forma como a gente se relaciona na rua, né, como a gente anda na rua e transporte público e assim por diante, né. Outra questão que está muito vinculada ao debate de coordenação é justamente o fato de não ter fronteiras e responsabilidades organizacionais muito claras. De quem é a responsabilidade? Quem coordena as ações? É o Ministério da Saúde? É a Presidência da República? É um comitê criado? Tem efeitos na economia? Tem efeitos na cidadania, no desenvolvimento social, né? Então, é sempre uma dificuldade muito grande, dado esse caráter multidisciplinar mesmo, até interdependente, multicausal do problema, né? Não fica evidente, ou há sempre uma disputa muito grande, uma dificuldade muito grande de definir quem é o responsável pela coordenação, quais são os responsáveis, os pontos focais pela coordenação. Isso está bastante evidente na dificuldade que o governo federal, principalmente, está tendo em coordenar suas ações, dado a complexidade e o grande desafio, enorme desafio que existe tanto para entender quanto para articular com um conjunto amplo de atores, tanto da sociedade, do mercado e principalmente dos governos estaduais e municipais, que são os principais provedores de equipamentos e atendimentos de saúde. Exemplos, então, clássicos de Wicked Problem, né? Ultimamente eles estão usando o termo de Super Wicked Problem, né? Os refugiados, por exemplo, na Europa, né? Os campos de refugiados e o deslocamento dessa população que vem de guerras civis, de situações bastante drásticas, né, de desastres sociais, econômicos, de guerra, né, e chegam em países com uma estrutura nem sempre preparada para receber milhões de pessoas, milhares de famílias, né, é bastante complicado. A AIDS é um problema wicked, foi durante muito tempo quando a gente não tinha informação, mas continua sendo. Desigualdade social, a gente tem muitas causas e as soluções nem sempre melhoram a situação, muitas vezes até agravam. Aquecimento global, né? Há diversas interpretações sobre o fenômeno. Cada vez mais a gente procura construir, tem procurado construir os organismos multilaterais junto com as nações, né? No meio acadêmico, construir um entendimento melhor de que forma você pode enfrentar. Então também são exemplos de Wicked Problems que demandam e é interessante porque demandam coordenação não só para a construção de soluções, mas sobretudo para a compreensão do problema. Lembrando que boa política pública, uma inovação em política pública, é normalmente consequência do ajuste entre soluções adequadas ao diagnóstico ao problema, né? Então, coordenar para entendimento do problema, para melhorar o diagnóstico do problema, é uma etapa fundamental para se coordenar a ação para enfrentar esse problema.
A penúltima causa, como eu havia mencionado na parte anterior, né, está relacionada a toda uma discussão de pós-NPM. Vocês vão lembrar, provavelmente todos vocês já estudaram, seja por concurso ou na formação acadêmica de vocês, a nova gestão pública, né, todo aquele movimento reformista da década de 90, 80 e 90, pelo mundo e também aqui no Brasil, que procurou introduzir ferramentas e práticas da administração privada, principalmente, né, da iniciativa privada, na rotina da administração pública, né? Isso é conhecido internacionalmente como New Public Management, ou NPM, né? E gerou praticamente 30 anos de reformas administrativas, ou pelo menos esforços e tentativas de reforma administrativa. Boa parte dessas reformas, né, geraram consequências, algumas consequências positivas, mas a maioria delas ficou muito aquém do esperado, assim como no caso brasileiro. A gente lá no IPE está finalizando um livro que analisa 25 anos da trajetória da administração pública após o PEDRAE, após o esforço de reforma administrativa no Brasil. Foi liderado pelo Bresser Pereira entre 95 e 98. Né? E boa parte do que foi planejado, que estava no plano diretor, boa parte dela não foi executado. Né? Isso se justifica não só no Brasil, mas também em todo o mundo, ou seja, uma opção, um reconhecimento em geral de que as reformas administrativas, como diz o Pollitt, um expoente nessa literatura, né, é muito mais uma questão de fé do que de ciência comprovada, né? Ou seja, poucas chegam no resultado planejado. Né? Os governos, sobretudo os governos envolvidos, reconheceram isso no começo do século e optaram por novas estratégias, né? Novas estratégias de mudanças, né? Mas ao invés de você mudar tudo, ou tentar mudar tudo, que tem custos transacionais muito altos e resultados muito aquém do esperado, né? A opção agora, a estratégia agora nos últimos 20 anos praticamente, é de fazer pequenas melhorias, esses micro-improvements, né? Inovações. Né? Então aquilo que deu certo em determinada organização, ele pode ser replicado e adaptado em outra. Por que não ajustar isso? Quais são as ferramentas ou os princípios para resolver determinados problemas? Né? Quais são as ferramentas ou diretrizes ou tecnologias que podem ser implementadas, que foram boas práticas? Né? Então, diminuir o nível de pretensão de mudança, mas fazer de forma gradual e constante. Né? E isso requer, né, nesse debate de pós-NPM, requer um esforço de coordenação muito grande, porque o NPM, as reformas de New Public Management, geraram uma fragmentação muito grande na administração pública, sobretudo nos países anglo-saxões e aqueles que mais aderiram às reformas. Né? Então eles tornaram todos os hospitais públicos hospitais público-privado, concederam praticamente todos os setores da economia, a prestação de serviços da economia e assim por diante. E quando surgem problemas complexos, por exemplo, como os wicked problems, né, você tem uma dificuldade muito grande de coordenar ações que sejam integrais, que sejam efetivas, dado esse alto grau de fragmentação. Então a coordenação volta a estar em voga em razão dessas consequências, digamos, negativas, né, das reformas gerenciais ou baseadas nos princípios do NPM de décadas anteriores. Então, para reforçar e finalizar essa parte que pondera, né, ou ressalta, né, a importância da coordenação no contexto atual de governança, esse slide ele vai trazer um desses princípios ou diretrizes que muitos países têm optado em construir, né, em substituição às reformas, mas a priorização de algumas agendas estratégicas, né, prioritárias, né, e incorporar nelas uma lógica de uma visão holística integrada. O que é isso? Por exemplo, a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade é um problema de todo o governo, né, de todo o ministério. Então você cria uma determinada unidade de monitoramento ou uma área de gerenciamento da sustentabilidade que vai perpassar por todo a esplanada, né, que vai comandar, que vai monitorar e cobrar e pressionar por políticas de sustentabilidade em todas elas. Né. Então muitos países, como a Inglaterra, a Austrália, principalmente países anglo-saxões, optaram
por essa mudança, né, no impacto. Né? Acho que esse exemplo de baixo aqui do Whole of Government é de Singapura também. Né? E nesse caso, a coordenação e o gerenciamento e o controle e monitoramento de informações das ações, da atuação, dos resultados, das medidas, dos recursos, dos obstáculos enfrentados na execução das ações, né, é de extrema importância. No caso brasileiro, a gente tem 2 exemplos, né, independente da avaliação quanto aos resultados, mas do ponto de vista de coordenação eles são bem interessantes, ou seja, avaliando a coordenação desses dois grandes programas como um resultado do esforço. Né. É o caso do PAC e do Brasil Sem Miséria, né, que foram 2 esforços intraministeriais que tinham 2 ministérios responsáveis, o PAC no planejamento, o PAC 2 no planejamento e o Brasil Sem Miséria no desenvolvimento social à época, né, e o Brasil Sem Miséria coordenava ações em 22 ministérios. Então ele era um ministério empoderado, mas com alta capacidade de coordenação, usava sala de situação, usava um balanço do PAC para dar mais transparência e accountability, né? Mas eles tinham esses núcleos de coordenação, né, esses instrumentos de coordenação, como a gente vai ver na sessão seguinte, né, justamente para fazer com que os problemas fossem identificados e, ao mesmo tempo, houvesse uma articulação entre inúmeros ministérios. Né? Justamente porque havia uma visão integral e holística do governo, né, ou seja, de que o combate à miséria o combate à miséria e a estruturação da infraestrutura no Brasil, né, a consolidação ou desenvolvimento da estrutura no Brasil, são pré-requisitos para o crescimento econômico, né, o crescimento inclusive no caso do Brasil Sem Miséria. Né. Diante dessa premissa, né, tem todo esse esforço de coordenar, monitorar e avaliar essas 2 agendas estratégicas. Né. Então, essa é uma tendência de gestão que é muito venerada, mas muito pouco aplicada, justamente porque ela requer muito tempo de aprendizado. É bom lembrar que o Brasil Sem Miséria ele foi criado no 3º governo do PT. Né? O PT passou pelo Fome Zero, que a maioria das pessoas não sabe muito bem o que era. Né? Ele acabou perdendo espaço para o Bolsa Família. Né? Depois um esforço do Território de Cidadania, que foi algo bem mais sofisticado, né? Mas também de integração de ações, né? E, finalmente, no 9º ano do governo do PT, que se cria o Programa Brasil Sem Miséria, que, sem dúvida, era muito mais estruturado do ponto de vista de coordenação governamental do que as experiências anteriores, né? E que, na prática, foram aprendizadas. Né? Então, quando você tem uma mudança de governo, uma mudança drástica de governo, né, naturalmente, esses governos tendem a perder um pouco de tempo para aprendendo como é que se faz coordenação governamental, porque, como eu já mencionei, esse é o santo grau da política pública. Olá pessoal, vamos então para a terceira parte dessa sessão. Na primeira a gente discutiu capacidade administrativa e o conceito de coordenação. Né? Na segunda a gente avançou um pouco mais nas mudanças do Estado e da sociedade que fizeram com que o tema se tornasse cada vez mais relevante e introduzimos rapidamente o debate sobre governança pública mais especificamente. A lógica, portanto, é entender quais seriam as características desse arranjo de governança, né, dessa definição de governança em contexto democrático. Nesse sentido, compreender um pouco mais os efeitos da coordenação, a necessidade da coordenação, de coordenar ações, recursos, atores e interesses, né, no sentido de tornar com que essas estruturas de governança, que são bastante variadas como eu mencionei na parte passada, entrem em funcionamento. Né? Então, o foco dessa parte é justamente então, enfatizar ou avançar na compreensão do conceito de governança, um conceito altamente dinâmico e cada vez mais presente, digamos que seja o conceito da moda hoje, na administração pública federal brasileira.
O uso do termo de governança, ele na verdade ele é bem mais antigo do que a década de 80, ele remonta anos 60, 70, né, sobretudo, aplicado a um debate de governança corporativa. Né? A governança corporativa, como eu já havia comentado com vocês, a governança ela tem duas bases centrais, uma é de direcionamento, de condução, no caso da corporativa de uma empresa, e a segunda é a dimensão do accountability, né, da prestação de contas. No caso de empresas, né, empresas privadas, firmas privadas, essa prestação de contas são para os acionistas normalmente, né? Ou seja, no caso de empresas grandes, né, para os shareholders, né, dos detentores dos papéis, né, das ações das empresas. No caso da administração pública, ela passa a ser um pouco mais relevante e tem seu conceito inicial dado pelo Banco Mundial dentro daquela lógica, daquele movimento por resultado, o movimento de reformas administrativas da década de 80 e 90, né, a partir de uma concepção de que governança seria o exercício do poder político para gerir assuntos, muito próximo de um conceito de capacidade governativa, né, ou seja, a capacidade dos governos de executar, né, de ter enforcement, né, ter capacidade de implementação de determinadas políticas públicas ou decisões. Isso pautou, em boa medida, durante anos e anos, um esforço desses organismos multilaterais de replicação de boas práticas em diversas regiões do mundo. Por exemplo, havia um esforço de replicar ou difundir práticas que davam certo na Dinamarca, né? Ipse literis em Moçambique, por exemplo. Demorou um certo tempo, mas eles aprenderam que isso não era um problema, ou seja, a não capacidade de aplicação dessas boas práticas em realidades completamente distintas, né? Diferentes capacidades, diferentes estruturas organizacionais, né, e administrativas, políticas e econômicas, né? Demorou um pouco, mas eles passaram a descobrir que isso era um problema de fato de governança, mas não de governança no sentido de capacidade de executar determinadas atividades, mas de governança no sentido de ter arranjos, né, mecanismos, né, ferramentas e atores, né, que não estavam adequados para aquilo que dava certo na Dinamarca, né, ou seja, a realidade da Dinamarca era bem diferente de Moçambique. Mas isso pautou diversos processos reformistas, inclusive o Plano Diretor de Reforma do Estado, o PEDRAE, né, do Bresser Pereira, que eu já comentei com vocês, né, que incorpora boa parte desse conceito, né, e entende governança como a capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas, né, incorpora a visão a dimensão da eficiência no processo de implementação, lembrando que eficiência é a relação entre custo e resultado, né, fazer mais com menos, né, ou mais com o mesmo dispêndio de recursos, né. Em linhas gerais, essa visão também está muito próxima à ideia de capacidade governativa, né? Mas atualmente ela perde espaço para um conceito mais analítico, né? Mais diversificado, né? De governança como a partir da premissa de que o Estado não é monolítico, né? E no Estado você tem uma diversidade de mecanismos e interesses que funcionam de diferentes lógicas. Então a ideia de que governança é, na prática, um arranjo de instituições, né? Um arranjo de regras, atores, recursos, né? Em constante interação e mediação. Quanto mais sofisticado é esse arranjo e mais cooperativo, coordenado e comprometidos os atores dentro desse arranjo, maior a probabilidade de termos política pública de qualidade. Isso se aproxima muito ao conceito atual de governança do próprio Banco Mundial, que a gente vai ver na próxima parte, né? Mas a mensagem principal é que se as empresas privadas, por exemplo, inclusive públicas, têm uma lógica de governança que preconiza um bom gerenciamento, direcionamento das ações e um alto nível de accountability, de prestação de contas para os seus acionistas, né, como o caso da própria Petrobras, né, que é uma empresa pública, mas ela segue essa lógica, embora tenha outros valores, né, como transparência, como integridade, como a importância que ela tem para a economia brasileira também. Existem diversas outras áreas, e lógico que esse tipo de
de governança, ela não se aplica, por exemplo, ao Ministério da Saúde, né, que não é uma empresa, então ele tem outros valores a serem, outras missões, né, que o pautam, né? Mas a governança pode ser entendida sob diferentes perspectivas, seja TI, governança de RH, governança de compras, né, em setores específicos da área de gestão, mas também do ponto de vista de políticas públicas, né? A governança da área de meio ambiente é completamente diferente da governança da área da saúde, que é bastante diferente da área econômica. Da mesma forma que a estrutura do governo ela se pauta em modelos de governança distintos. A governança do controle, por exemplo, onde tem a CGU como o seu órgão principal, o órgão coordenador das ações, é bem diferente da governança do núcleo de governo. A gente vai ter uma sessão específica para discutir o núcleo de governo, né? Que são aquelas unidades e atores que gerenciam a agenda estratégica do presidente. Então, existem variedades de governança, sobretudo a partir dessa perspectiva menos monolítica e mais dinâmica e complexa e diversificada da atuação do Estado. A partir dessas premissas, a gente chega no conceito cada vez mais utilizado para entender a política pública sob a lógica da governança. Então, nesse sentido, ela seria o quê? Os arranjos institucionais que condicionam a forma pela qual as políticas públicas são formuladas, implementadas e avaliadas, ou seja, ela condiciona todo o processo do policy making. Né? E quais seriam essas condições? Né? São os atores, são os stakeholders envolvidos, as organizações, as regras de funcionamento dessa política pública, os recursos aplicados ou necessários, né? Recursos estruturais ou financeiros, né? E humanos também, no caso da burocracia, por exemplo, as arenas decisórias e as próprias características de cada política pública. Então, se as experiências bem-sucedidas lá na Dinamarca não deram certo em Moçambique, como o exemplo que eu havia dado anteriormente, elas não deram certo porque esses arranjos institucionais não foram favoráveis à implementação de determinadas medidas. Então, entender quais são esses arranjos é fundamental, justamente para superar esses obstáculos. Nesse slide eu trago uma comparação com outro conceito, que é de governabilidade, que muitas vezes as pessoas confundem. Né? Governabilidade ele já é o conceito relacionado às condições políticas para a sustentação das políticas públicas no ambiente democrático. Né? No caso do Brasil, historicamente a gente analisa a governabilidade, né? Ou seja, principalmente a relação entre executivo e legislativo, mas não se restringe a só isso, né? Existem também o relacionamento com outros poderes, como o Poder Judiciário e o Ministério Público, cada vez mais presente no policy making brasileiro, né? No funcionamento da administração pública brasileira. Mas a ideia é que dentro da lógica democrática, ou seja, na atuação desses atores, né? Existem condições favoráveis para que as ideias e os projetos sejam aprovados e de fato implementados. Veja, atualmente a gente vive, nos últimos anos, a gente vive um cenário bastante complexo, né? Principalmente com a cada vez maior, cada vez mais relevante importância do Judiciário e do Ministério Público no policy making. Né? Então, muitas decisões do Executivo, né, são rechaçadas ou são modificadas no Legislativo, isso é histórico, isso é normal no presidencialismo de coalizão, mas você tem a inclusão também do Ministério Público atuando na pressão por essas medidas e também o Judiciário tomando decisões. Né? Recentemente, por exemplo, acho que na semana passada, né, uma decisão do Executivo, do Legislativo de ampliar o atendimento ao BPC, né, em vez de 1/4 do salário mínimo renda domiciliar para meio salário mínimo renda domiciliar, o Executivo, que é o responsável pela implementação dessa política, se posicionou contrariamente. O TCU, que é um órgão do próprio Legislativo, se opinou contrariamente ao Legislativo, que foi inédito do ponto de vista da contradição que isso soa. Né? O TCU, na verdade, é um órgão auxiliar do Legislativo e apoiou a decisão do Executivo, nesse caso, né? E o Judiciário entrou dando razão ao Legislativo. Então, há uma configuração entre poderes, né, e entre organizações bastante complexas que vão afetar a governabilidade. Né? E logicamente, que há uma inter-relação entre esses dois conceitos, né? Mas eles são bastante distintos. Governabilidade está relacionada às condições políticas para que as políticas públicas sejam efetivadas ou não nesse ambiente democrático onde todos esses poderes
coabitam, né, ou se interrelacionam. Uma segunda diferenciação importante é entre governança e gestão. Então, se governança são os arranjos institucionais do policymaking, gestão, na verdade, é o conhecimento, né, a prática rotineira, né, do dia a dia das políticas públicas e das organizações. É interessante porque eles são conceitos bastante complementares e importantes para os gestores, por exemplo. Então, antigamente tinha uma valorização muito grande sobre os bons gestores, os gestores que conheciam orçamento, sabiam lidar com recursos humanos, conheciam a lógica de funcionamento, logística, a lógica de funcionamento das organizações, tinham capacidade de execução, de geração de resultado, resolutivos. Né? São um tipo de competências de gestão bastante valorizadas até os dias de hoje, porque são de fato importantes. Né? Mas dentro da perspectiva de governança, essas competências são fundamentais, mas não são suficientes, digamos assim. Né? Porque se a gente está pensando em arranjos complexos com diversos atores e organizações, é preciso também que os gestores possuam competências de facilitação, competências de negociação, competências que geram coordenação entre esses diversos atores. Né? Tanto do ponto de vista individual, né? Ou seja, essa capacidade de diálogo, essa capacidade de construir consenso, mas também ter condições de facilitar o relacionamento organizacional e também condições de ter capacidade de analisar e entender como é que funciona todo esse subsistema de política pública. Então, na área da saúde, eu estou bastante repetitivo na área da saúde, mas talvez porque a gente está lidando com uma crise sanitária inédita, né? Então isso fica na nossa cabeça. Mas olha a complexidade e o nível de exigência para se entender e se propor e implementar ações na área da saúde, ainda mais quando você tem um problema novo, né, de difícil enfrentamento e de pouca informação. Né? É preciso ter capacidade de facilitação, de diálogo com os outros entes governamentais, com o setor privado, com organismos multilaterais, mas ao mesmo tempo é importante ter competência técnica, competência de gestão para entender, né, quais são os recursos necessários, como é que esses recursos são adequados à realidade da saúde, né? Em que medida é importante que a gente tenha, por exemplo, 100 milhões de testes disponíveis, se a gente não tem pessoas na estrutura do SUS para aplicar esse teste, ou se essas pessoas na estrutura do SUS estão envolvidas com o atendimento à população, né, e não há abundância nessa área, a gente sabe muito bem disso. Né? Então, é importante ter um jogo de cintura, ou seja, ter que os gestores e que os líderes, né, consigam, dentro da lógica, dentro da era da governança, né, tenham condições de agregar tanto o conhecimento e as competências e as habilidades em termos de gestão, né, para transportar isso para as competências no âmbito desses arranjos institucionais cada vez mais complexos e sofisticados e diversos. Quais seriam, então, as razões da proliferação do uso do termo governança ou dos conceitos de governança no dia a dia da administração pública nos últimos anos? A gente, em boa medida, já discutiu isso na parte anterior, né, porque o debate sobre governança está muito relacionado à importância e à relevância da coordenação como um determinante da efetividade dos arranjos de governança, mas não vale a pena reforçar um pouco quais seriam essas principais razões. A primeira delas é justamente a superação de soluções restritas ao modelo da administração burocrática. O modelo da administração burocrática, não no sentido negativo, mas no sentido original da palavra, né? Modelo de administração baseado nas regras, racional, legal, na divisão do trabalho, na hierarquia e etc. E diante desses arranjos mais diversificados, que demandam coordenação, articulação, né, e cooperação entre os atores, só o mecanismo de hierarquia, que a gente vai avançar na sessão seguinte, né, explicar um pouco melhor o que seriam os mecanismos de governança, dentre eles a hierarquia, não é mais suficiente. Ou seja, não adianta uma decisão da Presidência da República definindo quais são as ações que devem ser tomadas, por exemplo,
no sistema educacional brasileiro, porque os municípios, não necessariamente os municípios têm autonomia, a rede privada tem uma certa liberdade para tomar suas decisões. Então, a opção só por mecanismos hierárquicos, né, típicos da administração burocrática weberiana, não são suficientes. É preciso utilizar outras formas de mecanismo, como rede e mercado. A gente vai avançar mais nisso no futuro próximo, digamos assim. Cada vez mais a crescente complexificação dos problemas e das soluções, né, os problemas wicked, por exemplo, demandam novas formas de construção de consenso sobre a gravidade e a forma de enfrentar esses problemas, né? A gente debateu muito isso na parte passada. E, principalmente, um papel cada vez mais ativo, tanto do mercado quanto da sociedade, né, na resolução de problemas públicos. Cada vez mais os problemas públicos não são restritamente públicos, porque eles envolvem também, eles afetam diretamente organizações da sociedade civil, determinados atores do mercado. Esses atores do mercado, esses agentes econômicos também têm responsabilidades sociais, ecológicas, né? Então eles fazem parte também das soluções para o poder público, para os problemas públicos, né? Então, cada vez mais esse arranjo de governança ele deixa de ser estritamente público, ele passa a ser público-privado e societal também. Então, adequando um pouco essa discussão ao contexto da democracia, a gente chega nesse conceito de governança democrática, né? O pressuposto principal, né, para entender o funcionamento das políticas públicas no Brasil de hoje, por exemplo, no Brasil desde a Constituição de 88, né, é que há uma diversificação muito grande do processo decisório. E a qualidade e a capacidade da política pública de alcançar seus resultados está muito relacionada às condições criadas na sua implementação. Então, lembrando do exemplo que eu acabei de dar sobre educação. Não existe apenas um ator. O ministro da Educação ele é um ator responsável pela política educacional no Brasil, mas tem diversos outros atores. E dentro dessa lógica, sobretudo de governança multinível, né, descentralizada, de estados, municípios, setor privado, terceiro setor e assim por diante, você tem que tomar diversas decisões. Né? Diversos atores participam desse processo decisório em arenas distintas. Né? E quanto mais cooperativo, quanto mais comprometidos esses atores estiverem, maior as chances da implementação do que foi pactuado gerar os resultados necessários. E, logicamente, dentro de uma perspectiva de transparência e de publicidade da ação pública, há sempre um controle da sociedade, controle da forma como a política pública está sendo implementada, como também dos resultados alcançados. Então, por exemplo, merenda escolar. Merenda escolar, há décadas, existe um grande programa de alimentação escolar do Ministério da Educação que é feito em parceria com estados, principalmente com os municípios, né, de transferência de recursos. Lá os municípios compram e podem comprar do pequeno produtor, né, e eles compram da produção local, e essa compra ela é incorporada na merenda escolar, e tem instâncias de monitoramento, né, da sociedade que controlam, né, e fazem a parte do controle social de que forma isso está sendo bem comprado, de que forma essas aquisições estão sendo refletidas na qualidade da comida do município. Então, de fato, é um processo, como eu mencionei, de política pública intertemporal. São acordos diversos com um conjunto ampliado de atores. E para isso funcionar, vai exigir que os governantes sejam abertos a compartilhamento de poder, né? Um entendimento até que não há, a gente não vive no regime autoritário, a decisão de cima para baixo é suficiente, né? E principalmente um espaço para diálogo, né? Para ocupar esses poderes. Né? Então, a formulação, a implementação e o acompanhamento, né? O monitoramento e a avaliação dessas políticas públicas, né? Partem de uma lógica muito menos hierarquizada, embora em determinadas áreas ou determinados setores a própria Constituição define responsabilidades, né? No caso da educação, saúde e assistência social, essa responsabilidade são competências comuns, né? Então os TREs têm que atuar de forma colaborativa, essa é a predominância das políticas sociais dentro do nosso federalismo cooperativo. Algumas outras atuam mais em competências, algumas outras podem ser competências privativas de alguns setores, né? E aí isso demanda
um esforço ainda maior de construção de pactuação, como é o caso da segurança pública, né? Um caso clássico onde a segurança pública é a responsabilidade e a capacidade de implementar as políticas são predominantemente do governo estaduais. Então, o governo federal tem muito mais dificuldade de coordenar do que propriamente na área social, onde as competências são comuns, né? Mas, predominantemente, o que se observa é uma lógica muito mais cooperativa, colaborativa, né? De esforço na construção desses arranjos de governança em contexto de democracia. Essa figura é uma forma da gente reforçar um pouco esse argumento, né? De qual seria a diferença entre a governança pública dentro de um cenário autoritário ou não democrático e do lado direito, a governança dentro do contexto democrático aplicada à realidade da administração pública brasileira. Então, a ideia de insulamento burocrático era aquela da burocracia capacitada e preparada em alguns órgãos, né? Está isolada de pressões tanto da sociedade ou mais da população em geral e de alguns outros esferas de poder, sobretudo de poder do legislativo, né? Então, como é que seria esse desenho, né? Isso foi muito comum durante as décadas do regime militar, né? Onde a política industrial, por exemplo, e a política econômica era tipicamente pautada nessa lógica de insulamento burocrático, anéis burocrático, ilhas de eficiência. Tem diversos autores, né? Anéis burocráticos, por exemplo, é um conceito do próprio Fernando Henrique Cardoso, na época que ele era professor e pesquisador. Então tem diversos conceitos, mas a lógica é justamente o entendimento de que essa burocracia, com alta capacidade decisória técnica, né, e meritocrática, ela estaria altamente conectada com o mercado, ou seja, com o setor privado, mas ela estaria isenta ou minimamente resguardada do controle social. Os governos subnacionais eram bastante alinhados com o governo federal, lembrando que os governadores e os prefeitos capitais eram chamados de biônicos, né? Ou seja, nomeados pelo próprio presidente general da República, né? Então, ou seja, eram bastante alinhados, caso não fossem, não seriam indicados ou poderiam ser retirados do poder, né? E o controle dos demais poderes, legislativo e judiciário, era bastante restrito, dado que parte do Congresso também tinham cargos biônicos, né? Mas eles tinham muito menos poderes durante um regime autoritário, né? E o valor principal do Estado era a busca dessa tecnocracia, né, instalada em organizações importantes da política econômica e política industrial brasileira, né? O valor almejado era de eficiência alocativa. Então isso era o que pautava. Não existia outros valores, eram menos relevantes, né, dentro desse debate. Por exemplo, desigualdade social não era um valor almejado, né? Lembra que a premissa do milagre econômico era primeiro a gente encher o bolo crescer o bolo para depois dividir, né? Então não tinha um pensamento de divisão e distribuição de renda. Isso acabou sendo objeto de muita crítica e gerando um cenário de alta desigualdade, como é o caso brasileiro, que a gente ainda, até hoje, isso reflete na configuração dos recursos e da distribuição de renda no Brasil. Por outro lado, numa governança democrática, e nesse período houve um processo de qualificação da burocracia do governo federal, então ela é um pouco mais ampla se comparada àquele período. Então não só nessas unidades, essas ilhas de excelência, você tem burocracia capacitada, há uma diversificação maior de condições dessa burocracia em diversas áreas, não só na área econômica, mas também na infraestrutura e social. O mercado continua um ator importante pressionando, mas você tem um controle social mais livre e diversificado, né, tanto das organizações, de movimentos sociais, de grupos de pressão e agora cada vez mais das redes sociais, né, da utilização da internet para esse tipo de pressão, né. Os governos subnacionais mais fortalecidos, sobretudo após a Constituição de 88, então são atores importantes e fundamentais em alguns sistemas de política pública, como a gente já discutiu, assistência social, saúde e educação principalmente. Independência de poderes na prática, né, não só na formal, mas na prática, né, do judiciário, um ator cada vez mais importante, o Ministério Público, um quarto poder, digamos assim, e o legislativo cada vez mais forte, né, agora nas últimas décadas vem um processo intenso de fortalecimento, sobretudo agora com o orçamento impositivo, né, que
diminui a dependência do legislativo na execução orçamentária, que é um determinante importante do comportamento parlamentar. E aliado a isso, um intenso processo de participação social, essa seta à esquerda, né? E de profissionalização da administração pública, né? Adicionado a diversos valores, não mais apenas de eficiência, mas também de participação, de equidade, de qualidade, de pressões constantes por melhorias, ampliação não só da quantidade, mas principalmente da qualidade de serviço público, e a premissa e o princípio da transparência e publicidade das ações públicas. Então, sem dúvida, quando a gente compara essas duas realidades, né, e logicamente cada subsistema de política pública vai ter determinados fatores mais relevantes ou menos relevantes, né, mas sem dúvida é um arranjo de governança na democracia bem mais complexo, mais realista, mas ao mesmo tempo mais desafiador de se entender e mais desafiador de se implementar. Então, pensar em medidas no âmbito do governo federal requer um olhar bem mais sofisticado do que era antes, né? Não quer dizer que é mais efetivo ou menos efetivo, mas sem dúvida ele é muito mais complexo e sofisticado do que dentro de uma lógica de governança hierárquica, insulada em contexto autoritário. Nessa última parte da sessão 1, então a gente vai finalizar apresentando alguns resultados de duas publicações muito interessantes do Banco Mundial, publicações bem recentes que tratam dessa temática. E no fim, eu explico um pouco da tarefa que vai ser designada para essa sessão e disponível no Google Classroom. Então a ênfase dessa parte é discutir coordenação em contexto de governança e o efeito que isso gera em termos de desempenho no setor público, né? Relacionado basicamente à qualidade e à eficácia, eficiência, efetividade e outras variáveis importantes para ajudar a mensurar e avaliar, né, as políticas públicas. O primeiro texto, a governança e a lei, uma visão geral, faz parte do relatório de desenvolvimento do Banco Mundial, lançado em 2017, ele sem dúvida traz uma sofisticação muito avançada se comparado àquela primeira visão e aquele primeiro conceito de governança que a gente mencionou na parte anterior, né, de governança como capacidade governativa. Aqui ele qualifica muito mais essa discussão, né, e traz, o texto é bem interessante, tem em inglês, tem em português também, tem a versão resumida, sumário executivo de 3 páginas, né? Mas quem se interessar, eu recomendo, porque é um texto bem fácil, de fácil leitura e de leitura agradável para entender, ele traz muitos casos, não apenas aplicado à realidade de países desenvolvidos, mas também de países emergentes, né? A outra publicação é mais recente ainda, no fim de 2019, mas essa voltada apenas às experiências e à realidade de países emergentes, né, de países em desenvolvimento. Essa eu acho que não tem a versão em português ainda, né, mas ele procura fazer justamente uma relação entre como melhorar o desempenho no setor público desses países através de inovações sobretudo que valorizam a dimensão e a capacidade de coordenação governamental, né? Então, traz também diversas experiências bem-sucedidas e faz algumas recomendações, não recomendações sob a ótica de receita de bolo. Daí o que eu acredito que o Banco Mundial avançou muito. O Banco Mundial, como a OCDE, o BID e outros organismos multilaterais, têm avançado muito nos últimos anos, principalmente, talvez década, né? Entender que a aplicação de determinadas recomendações precisam ser ponderadas de acordo com o ambiente político, institucional e administrativo de cada uma dessas nações ou esferas de governo, né? Então, o texto é bem interessante, no final a gente vai detalhar um pouco ele, quais são as recomendações daquilo que a gente observa, daquilo que eles observam em análise, que funciona e aquilo que não funciona, né? Então, a partir dessas recomendações, dessas suposições teóricas,
os governos têm que se adaptar e procurar melhorar suas capacidades de coordenação e, consequentemente, o seu desempenho. O ponto de partida do relatório é justamente a ênfase na governança como centro do debate sobre desenvolvimento. Eu já havia mencionado anteriormente que o conceito de governança tem sido muito utilizado, né, e tem sido meio que, junto com inovação, provavelmente são os dois conceitos da moda, né, os conceitos do fashion do debate de administração pública no Brasil, né, a despeito dos problemas e do baixo grau de entendimento que nós temos sobre esses conceitos. Ele também se encaixa, tem uma palestra recente do Tony Blair muito interessante, que ele vai dizer o caminho para o desenvolvimento é governança. Governança muito associado não a controle, não a restrita a controle, a estratégia, etc., mas muito associado ao arranjo propício para construir boas políticas econômicas, sociais e de infraestrutura. Então, esse debate sobre desenvolvimento, não é à toa que o título do relatório de desenvolvimento do Banco Mundial traz a governança na sua valorização como um tema central, né? Ele vai reforçar a visão de que a governança é fundamental para promover o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico sustentado ao longo do tempo, e o desenvolvimento ele não se restringe apenas ao crescimento do PIB. Isso é uma mensagem fundamental. Nessa ótica de desenvolvimento do Banco Mundial, ele amplia o escopo não apenas para a perspectiva econômica ou monetária, mas inclui também a questão da desigualdade e da segurança, ou seja, cidadãos que vivem em países desenvolvidos são aqueles cidadãos que têm um poder aquisitivo alto, ou seja, têm uma renda per capita alta, mas ao mesmo tempo há uma sociedade com baixa desigualdade e com segurança, ou seja, eles vivem de forma pacífica, né? Então ele amplia, incorporando não apenas a questão monetária, mas também a questão da desigualdade e da segurança no entendimento do desenvolvimento. E como é que se chega nesse nível de desenvolvimento? Então, a principal mensagem é que para as políticas públicas melhorarem e serem eficazes no decorrer do tempo, né, elas precisam ser embutidas de comprometimento, coordenação e cooperação. O comprometimento crível ao longo do tempo, então lembrando aquele conceito que eu mencionei, que política pública são acordos intertemporais. Esses são acordos intertemporais, é preciso que os atores envolvidos na formulação, na implementação, eles precisam estar na avaliação, eles precisam estar engajados e comprometidos, né, com essa política pública ao longo do tempo. A coordenação, então, seria a aplicação de regras, normas e regulamentos que ajudam com que esses atores se mantenham aliados, né, tanto nas expectativas quanto nas ações que eles vão empreender, né? E, por fim, a geração de cooperação. E a cooperação, isso embora seja um relatório novo, né, isso é meio que senso comum no debate e análise de política pública, né? Desde o artigo clássico, do livro clássico do Pressman e Wildavsky, né, Implementation, de 1972, onde ele faz um pequeno ajuste nisso aí, mas eles vão afirmar que o sucesso da política pública depende de coordenação, comunicação, boa comunicação para gerar cooperação entre os atores, entre os stakeholders envolvidos no processo, né? Aqui eles só alteram a comunicação para comprometimento, né? Um pouco diferente, mas bastante próximo, né? E o ponto central da cooperação é justamente evitar aquilo que é negativo, ou seja, aquilo que gera efeitos negativos nas políticas públicas, que então seria exclusão, captura e clientelismo. Então você tem que criar uma forma de cooperação que recompense aqueles que cooperam e criem sanções àqueles que não cooperam. Veja o caso, por exemplo, do programa Bolsa Família. O Bolsa Família se estruturou justamente gerando comprometimento dos governos municipais, principalmente, dos governos estaduais e do governo federal, numa estratégia, num arranjo bastante coordenado entre essas diversas ações do programa, né? E que teve como resultado final um alto grau de cooperação, né,
no qual os municípios que não, por exemplo, uma estratégia de coordenação e de gerar comprometimento é o índice de gestão descentralizada. Se o município tem um baixo desempenho ou tem uma má gestão do índice, da condicionalidade, do cadastro, por exemplo, né, ele não recebe recurso, ele é penalizado pelo baixa transferência de recursos. Mas se o índice dele é alto, ele é recompensado. Então, quanto maior a cooperação do governo municipal e do governo estadual no programa, maior a premiação ele recebe em termos de recursos para gerenciar e para melhorar a qualidade da política. Nessa abordagem, então, a governança é um processo, ou seja, dentro daquela perspectiva intertemporal, né, por meio do qual atores estatais e não estatais, então um olhar mais ampliado do funcionamento das políticas públicas, né, incorporando tanto a burocracia e suas organizações estatais, como também a sociedade, o mercado e terceiro setor, interagindo no policy making, né, dentro no ambiente institucional de regras informais que vão moldar e ser moldadas pelo poder. Então, o grande diferencial aqui desse conceito é que ele incorpora não apenas as regras formais, mas também as informais, dentro de uma perspectiva, de uma leitura bastante neo-institucionalista, né, que acredita que são as regras que moldam, que ajudam a moldar o comportamento dos indivíduos, mas também, bebendo na fonte da literatura neo-institucional, eles introduzem o olhar para o poder. Por quê? Porque eles identificam, exemplo, voltando para aquele caso clássico da Dinamarca e de Moçambique que eu mencionei no começo dessa sessão, a existência de assimetrias e muitas assimetrias de poder, você pode ter melhor desenho de arranjo de governança ou melhor formulação e proposta de implementação de uma política pública, mas dependendo da assimetria de poder nessa realidade política administrativa, né, ela pode minar e prejudicar a capacidade de implementar uma determinada política pública. Quais seriam as consequências dessa assimetria de poder? É natural que as sociedades, né, existem em função da estratificação social, natural que todas as sociedades tenham assimetria de poder, né, entre determinados grupos, raças, etnias e, sobretudo, estratificação econômica. Mas o excesso de assimetria de poder, a partir dessas diferentes realidades, elas podem, e consequentemente, distribuição de poder, né, podem gerar efeitos negativos da administração pública. Então, um exemplo disso é a exclusão. Então, determinadas políticas públicas são feitas apenas para um determinado segmento. Né? Então, política social apenas para um determinado grupo. Né? Caso que me lembro bem, é o caso do Cheque Cidadão lá do Rio de Janeiro, que foi tipo um programa Bolsa Família, um programa de transferência de renda condicionada. Né? E na época do governo da Garotinho, inclusive, ele foi já julgado e penalizado por esse tipo de comportamento. Né? Não é quero criticá-lo, mas eu só lembrar o caso, né, que uma das críticas e uma das razões pelo fato dele ter sido julgado é que boa parte dos recursos estavam sendo destinadas a pastores, os pastores evangélicos que decidiam, também nada contra evangélicos, podia acontecer em outras religiões também, mas assim, esse caso demonstra claramente um processo de exclusão. Ou seja, havia um poder concentrado, no caso do governo do Estado lá, na mão de setores da sociedade, e esses setores da sociedade destinavam parte dessa política pública a quem fazia o cadastro, pelo menos era definido quem ia fazer parte do programa nas igrejas, né? Em algumas igrejas, não todas, mas em algumas igrejas. Então você tinha um processo de exclusão, o que do ponto de vista de combate à desigualdade não é positivo. Não que não tinham pobres nessa igreja, tinham pobres nessa igreja, mas também tinham pobres que frequentavam outras igrejas ou não frequentavam a igreja. E eles eram excluídos. Outro exemplo de distribuição de poder desigual que pode afetar é a captura, por exemplo. Agências reguladoras sendo capturadas por determinados segmentos do mercado, né? Que pode gerar decisões não pró-consumidor e não pró-determinados setores também. E, por fim, práticas clientelistas também, que são muito comuns, a exemplo de Câmara dos Vereadores ou Congresso Nacional ou casas legislativas que
o deputado tem determinada clientela, né, seu público-alvo, sua base, e ele destina todas as emendas orçamentárias, em vez de destinar para o Estado como um todo, ele foca em determinadas clientelas, né, seja servidores, trabalhadores de determinados segmentos, setores econômicos e assim por diante. Então, é importante entender como é que se dá essa distribuição de poder, o poder político, porque ele vai afetar nas decisões alocativas e decisões de política pública. Isso pode ser prejudicial à qualidade da política pública, dentro da lógica de interesse comum, ou pelo menos de interesse daqueles que mais precisam. Essa figura é um esforço de síntese, né, que o relatório traz para tentar esquematizar como é que funcionariam essa dinâmica de arranjo de governança, gerando boas políticas públicas ou mais políticas públicas, e o resultado que isso vai ter sobre o desempenho. Um ponto interessante, né, que aqui tem a interpretação de que a visão de que as regras não são apenas as formais, mas também as informais, né? Seriam regras informais, né? Regras informais, por exemplo, seria o respeito a contratos, a respeito de acordo. No Congresso Nacional não existe regra sobre acordos informais sendo feito, mas o acordo lá tem muita validade. Então, um acordo de liderança, por exemplo, tem muita validade. Entender isso é fundamental para entender como se dá o trâmite do processo legislativo, processo de construção de leis e de políticas públicas. As arenas, né? As arenas seriam as arenas decisórias. Pode ser tanto na relação entre poderes, pode ser dentro de um determinado ministério, ou como pode ser dentro dos próprios poderes, como a arena do Executivo, a arena do Poder Legislativo, a arena de um subsistema de política pública, como o SUS, né? E aí ele seria composto por atores que eles dividem em elites, cidadãos, que aí podem ser as elites tanto econômicas quanto as elites decisórias do próprio governo, né? E os atores internacionais também são importantes. Vai ver o caso agora do coronavírus, o tanto que as decisões e as orientações e as informações passadas pela Organização Mundial de Saúde têm pautado, têm ajudado na construção das políticas de enfrentamento. Então é importante reconhecer essas assimetrias de poder, porque elas vão pautar as condições da tomada de decisões nessas arenas e, consequentemente, influenciar o nível de comprometimento, coordenação e cooperação no processo decisório e nos resultados que isso gera em termos de medidas efetivas e de efeitos e impactos sobre o desenvolvimento, entendido mais uma vez não só como crescimento econômico, mas também como segurança e equidade. Resumindo então esse modelo, né, é a ideia de que a governança para o desenvolvimento, a interpretação sobre ela mudou muito no decorrer das décadas, né? Então, a partir da lógica de que aquela visão tradicional, aquela abordagem tradicional dos anos 80 e 90 de transferência, difusão de boas práticas a realidades distintas, né, passa a ser relativizada, né, ou complexificada, digamos assim. Então, não apenas é necessário investir no desenho da forma correta das instituições. É importante entender também que instituições são essas e como elas funcionam. Porque a mesma replicação de uma instituição que dá certo nos Estados Unidos, em determinada realidade de um governo municipal no Brasil, do governo estadual, ela pode ter uma função de exclusão de determinados atores, né? Determinado público-alvo de certas políticas, né? Os organismos multilaterais gastaram muitos recursos, né, e muitos anos capacitando essas instituições ou essas organizações em países emergentes, principalmente países subdesenvolvidos, né, para implementar a política, né, e não consideraram, né, que a própria capacitação podia gerar ainda mais assimetria de poder, né? Você está capacitando um determinado grupo, determinada elite, né, que na hora que vai se tornar a elite decisória, ou que já é a elite decisória, né? Então, na verdade, a própria capacitação pode gerar ainda mais concentração de poder e assimetria de poder, seja ele poder informacional, poder político ou poder econômico, né? E por fim, em vez de manter o foco apenas no que eles chamam de rule of law, né, que é o respeito às regras do Estado de Direito, né, e que apenas esse respeito às instituições e às regras, a rule of law, seria suficiente,
né, para que elas fossem aplicadas de maneira impessoal. A nova abordagem valoriza também entender qual o papel dessas leis, em que medida essas leis geram um melhor equilíbrio de poder, né, porque o equilíbrio de poder vai impactar justamente no tripé de comprometimento, coordenação e cooperação, no aperfeiçoamento ou no prejuízo à qualidade da política pública. Passando agora para o segundo estudo, né, de Improving Public Sector Performance, os conceitos principais é que desempenho de setor público advém da capacidade do governo de cumprir seus compromissos nas políticas públicas em benefício aos seus cidadãos, né? Um pouco amplo, né? Mas ele vai ser mensurado a partir disso, ou seja, o governo se prontifica a gerar um determinado benefício ou voucher, né? E ele consegue cumprir esses compromissos. Ele se prontifica a gerar saúde universal e ele consegue gerar atendimento de saúde de qualidade em determinadas áreas da saúde, né? E vai depender muito da melhoria, tanto do processo de formulação e implementação da política pública, né? Mas, sobretudo, né, e o relatório reforça muito isso, da capacidade do desenvolvimento da capacidade de coordenação dessas políticas, né? E como já vimos em partes anteriores, né, em slides anteriores, né, na medida que as organizações públicas têm aumentado suas responsabilidades, suas atribuições e a complexidade das suas ações e dos seus problemas, né, cada vez mais isso se torna um desafio, né? E alcançar esse desafio, essa boa coordenação é elemento-chave, tanto para inovar em termos de política pública, fazer diferente, gerar mais valor e valores que podem ser potencializados e difundidos a outras organizações, quanto propriamente melhorar a qualidade das ações, né? Um melhor atendimento de forma mais barata ou de forma eficaz. Então, o estudo ressalta que não apenas a coordenação em contexto de governança democrática tem se tornado cada vez mais essencial para o bom funcionamento da administração pública, como a elaboração ou a não construção, né, de estruturas de coordenação robustas e efetivas e eficazes, né, ou seja, uma coordenação fraca, né, tende a gerar impactos negativos tanto para o Estado quanto para a própria sociedade ou para os cidadãos que seriam usuários dessa política. E quais seriam esses impactos, né? O primeiro é que as decisões tomadas com base em evidências frágeis, né, em dados imprecisos, informações tendenciosas ou incompletas, né, acabam impactando na qualidade da política, né, na qualidade de um benefício, né, ou seja, o benefício é feito um mau diagnóstico, né, a partir dessas deficiências informacionais, esse mau diagnóstico vai pautar decisões equivocadas, né? A gente está sofrendo um avalanche de informações acerca da Covid-19, muitas delas incompletas, muitas delas tendenciosas, né, em função da emergência e da urgência. Isso, de fato, afeta, e muito em razão também da própria coordenação, da ausência de coordenação internacional e nacional, acaba afetando a forma como as decisões estão sendo tomadas. Algumas decisões não são implementadas, né, porque não se avalia o custo, a legalidade. Ela pode ser feita via medida provisória, ela pode ser feita via decreto, né. Ela está coerente com a estrutura. Vamos testar todos os cidadãos, então vamos importar 100 milhões de testes rápidos. Quem é que vai fazer? Ele está condizente com a capacidade operacional do nosso Sistema Único de Saúde? Quem é que vai operar? Quem é que vai fazer os testes? Quem é que vai medir esses testes posteriormente, já que boa parte dos profissionais da saúde estão engajados no atendimento da população? Então, as decisões tomadas, muitas vezes, elas não são condizentes com essas outras dimensões de análise. Uma baixa coordenação pode gerar, um baixo nível de organização pode gerar desperdício e duplicação de esforço entre agências, né? Determinada hospital está fazendo uma coisa, está fazendo um tipo de tratamento, ou os hospitais estaduais não conversam com os hospitais municipais e estão tendo duplicação de atendimentos, né? Isso pode gerar desperdício de recursos, né? E excluir, né? ou
ou atender a uma única clientela e não a maioria da clientela necessária, que é aquilo que a gente mencionou como distorções, né, de um processo de política pública mal implementado, né, a exclusão, captura e o clientelismo como exemplos, né. E por fim pode ser criado encargos adicionais, né, então a gente vai investir esforço, energia, né, e por conta dessa ausência de compartilhamento de informação ou por conta do baixo alinhamento de esforços, né, a gente perde tempo e perde recursos. No caso atual, perder tempo é perder vida, né? E ter impacto ainda maior sobre as condições de vida da população e, sobretudo, sobre emprego e a dinâmica econômica, né? Dado essa estratégia de isolamento e de baixa demanda agregada da economia de modo geral. Os dois últimos slides, na prática, retrata aquelas recomendações que eu mencionei, né, a partir de experiências aplicadas a partir dos emergentes, né, o que funciona no fomento à coordenação e o que não funciona. Como a aula já está um pouco extensa, eu não vou detalhar muito ela, só vou relatar rapidamente. Então, primeiro é apoio político de alto nível, que a gente chama de buy-in, né, apoio constante, qualidade da liderança. É importante que ele seja tecnicamente capacitado, tenha experiência política, e seja empoderado pelo chefe do legislativo durante todo esse processo. Optar por mecanismos de coordenação flexíveis e adaptados, né, porque essas mudanças são constantes e dinâmicas, né, então não enfatizar estratégias rígidas e prescritivas, né. Daí isso aqui é muito interessante para questionar um pouco a preocupação com a PL ou com o decreto de governança, que aumenta a rigidez, né, da governança, ao invés de deixá-la mais flexível, né, e adaptável a realidades diferentes. A realidade do Ministério da Educação é diferente da FUNAI, que é diferente do Minas Energia, assim por diante. Investir sempre em apoio, né, quanto mais apoio e demonstração de resultado para manter esse apoio, maior a capacidade de sucesso das iniciativas, né, e da coordenação. Gestão do conhecimento com avaliação e monitoramento para superar obstáculos e medidas também são elos centrais para manter esse apoio, seja dentro do governo quanto fora dele, né, que são fundamentais para a accountability, né, para o nível de prestação de contas, né, então ter relatórios constantes, aparecer na mídia, fazer balanços, etc., são estratégias interessantes para manter a coordenação funcionando, né. E a coordenação de prioridades intersetoriais, ou seja, transversais, né, tendem a ter mais sucesso quando tem os objetivos bem definidos e recursos orçamentários vinculados ou em boa medida blindados. E o que não funciona? E o que não funciona, né? O que não funciona no fomento, na promoção da coordenação, normalmente são projetos muito complexos, né? Então, aqui o menos é mais, digamos assim, né? Quanto mais simples os mecanismos, mais fácil deles funcionarem. Muitas vezes a gente gasta anos e anos ou meses e meses construindo um desenho altamente sofisticado de coordenação, né, para problemas altamente complexos, e perde o time, né, e acaba não gerando as mudanças necessárias. Sobreposição e accountability desfocada, né, da sobreposição das funções dificulta a coordenação, tanto dentro dos setores quanto do governo como um todo, né. Antes de pensarmos, isso é um ensinamento que todo mundo sabe, mas pouca gente faz, né? E isso é muito comum, principalmente quando muda-se governo, né? Em municípios, estados e governo federal principalmente. Parece que tudo que foi feito, todo aquele aprendizado que foi feito em termos de coordenação foi ineficaz ou se ignora, né? Então, a recomendação é justamente o contrário, né? Em vez de você criar novas formas de coordenação, primeiro é importante avaliar e construir a partir do que já existe, né? Isso tende a funcionar melhor, porque as pessoas já estão acostumadas, já aprenderam com esses mecanismos de coordenação, né? É lógico que tudo tem espaço para melhoria, mas procure aperfeiçoar a partir daquilo que já existe, não criar nada novo, né? E soluções institucionais transferidas de formas acríticas num contexto para o outro, que a gente vai chamar de isomorfismo mimético, que está muito relacionado àquela discussão do caso da Dinamarca, ou das boas práticas da Dinamarca aplicado a um país africano, né? Finalmente, eles reconhecem que isso normalmente não produz, ou a grande maioria das vezes, não produz o resultado desejado, né? Em função justamente dessa diversidade e complexidade de cada arranjo político, institucional, administrativo.
Então chegamos às orientações para essa primeira tarefa dessa sessão. Então, a partir da leitura dos textos dessa sessão e da videoaula, das 4 videoaulas, vocês vão ter que responder as questões que eu vou apresentar já para vocês no próximo slide. E a minha preocupação principal, minha exigência principal é que vocês foquem nos conceitos e dimensões de análise de coordenação e governança que a gente abordou e que está nessa literatura, né? A gente passou por diversos temas, né? E eu quero que vocês demonstrem no texto que vocês têm conhecimento e entenderam cada um desses conceitos, né? Não é para ficar detalhando o programa que vocês vão ter que escolher ou selecionar. Não me interessa não me interessa tanto o que é o Bolsa Família. Me interessa que vocês consigam responder, usando o caso do Bolsa Família, as perguntas que eu coloquei e usando os conceitos e dimensões de análise e insights da aula na resposta, tá? Seja com referência à própria aula ou principalmente com referência à literatura que foi passada. O trabalho é individual, a tarefa deve ter no máximo 2 páginas, fonte 12, espaço 1,5, então não é muito extenso. Eu quero respostas objetivas, mas que atendam a essa exigência de demonstração que foi compreendido os conceitos e as dimensões de análise. O prazo de envio, né, do upload na plataforma, vai ter lá atividade tarefa 1, é justamente o fim do curso, dia 24 de abril. Então, o exercício é escolher um programa do governo federal, uma política pública do governo federal, e responder se a coordenação é uma capacidade relevante para a formulação e implementação dessa política pública. Se sim ou se não, você tem que explicar o porquê, né? Justificar essa resposta. Detalhar o arranjo de governança em que esse programa se insere, né? Ressaltando, então, talvez seria interessante especificar o programa, se não falar, você não vai falar da política de saúde pública, você vai falar do programa de saúde bucal, programa de merenda na escola, né? Então é um programa governamental, pode utilizar até o PPA como referência caso vocês precisem de exemplos, né? E aí vocês vão detalhar o arranjo de governante em que esse programa está inserido, ou seja, quais são os atores e organizações envolvidos, seja da sociedade, seja do mercado ou principalmente no âmbito do governo, do Estado. Quais são as regras formais e informais que pautam essa política, que recursos são utilizados, quais são as arenas decisórias e assim por diante. E a última questão é que fatores são ou seriam determinantes para o aperfeiçoamento da coordenação, comprometimento e cooperação dessa política pública. Então eu quero que vocês reflitam um pouco sobre essas 3 dimensões, esse tripé da boa política pública ou da má política pública, se ela não for muito bem sucedida, se ela não alcançar esse tripé, né? Mas eu quero que vocês façam uma reflexão sobre esses fatores, de que modo eles podem contribuir ou se eles são determinantes para o aperfeiçoamento e para a boa implementação dessa política e desse programa.